tenho que estar sempre pensando que eu estou fazendo aqui, alguma coisa. Eu sou Cláudia Rodrigues, aluna do curso de Psicologia da UNDB. Eu sou a Aline, aluna do curso de Psicologia da UNDB. Hoje temos o privilégio de conversar com o professor Zartur Gílio, que é membro da Comissão de Psicologia do Esporte do Conselho Regional de Psicologia. Professor Zartur, agradecemos sua disponibilidade e gentileza em nos receber e poder compartilhar conosco os seus conhecimentos na área de Psicologia do Esporte. Para começarmos, o senhor poderia nos falar sobre a sua formação profissional e o que o motivou a seguir na área da Psicologia do Esporte? Bom, minha formação ela tem um vínculo ligado à minha história como estudante ainda, que eu fui atleta de escola, lá em São Paulo ainda, e isso acabou me levando a despertar o meu interesse pela educação física. Então, o professor na época foi técnico também, e acabamos por ter uma boa amizade, um grupo de atletas, e eu fiz o vestibular para educação física, ainda em São Paulo, lá na Universidade de São Paulo. E aí, terminando essa formação, eu resolvi, por uma oportunidade surgida no Maranhão, deslocar para cá, com uma pretensão de ficar um ano, e fui ficando, e a oportunidade que surgiu profissional foi de atuar como técnico da seleção maranhense de voleibol, que era um trabalho que eu já vinha com experiência de São Paulo. Comecei como estudante já trabalhando com voleibol e iniciei minha carreira aqui como técnico na área de voleibol. E paralelo a isso, eu passei a trabalhar na Universidade Estadual do Maranhão, introduzindo lá o Departamento de Educação Física. O projeto de implantação foi nosso, fui um dos autores, mas sempre assim, focado com preparação de equipes, voltado para a competição na época, mas assim, o meu interesse passava sempre de alguma maneira por entender melhor os comportamentos desses jovens que faziam parte desses grupos, e portanto a psicologia ela esteve de alguma maneira sempre presente na minha intencionalidade de querer entender mais, de querer conhecer mais, e algo que depois, no outro momento, eu pude resgatar na minha carreira como acadêmico, né, da universidade. Fiz o concurso para a Universidade Federal do Maranhão, e lá no Departamento de Educação Física comecei a trabalhar com as disciplinas voleibol, treinamento esportivo, etc. Com o tempo, por estar na carreira acadêmica, eu fui, primeiro, priorizando na carreira acadêmica e abandonando, entre aspas, o meu papel de técnico do esporte aqui no Maranhão. Foi quando eu atingi assim, todos os objetivos pessoais como técnico. Felizmente, tive muitos títulos, dois deles a nível nacional, terceira divisão, fui campeão, enfim, há muito tempo atrás. E depois priorizei a área acadêmica quando eu saí para o mestrado pela Universidade Federal do Maranhão, já na área da psicologia. Aí tem a curiosidade. Então, como eu já tinha essa perspectiva de caminhar mais próximo da psicologia, eu fui para o mestrado na área da psicologia da educação. Voltei para o Maranhão, universidade. Aí, mais uma vez, fiz a seleção para o doutorado, e meu doutorado foi na área da psicologia social. E nesse período, eu já fiz, paralelo ao doutorado, o curso de especialização em psicologia do esporte, durante um ano e meio lá em São Paulo, na FMU. Eu estudava na PUC, né, o doutorado, e na FMU, a minha especialização em psicologia do esporte. Essa trajetória me levou a me envolver muito mais com a psicologia, não só com psicologia do esporte, quando eu retornei, mas aí também nas disciplinas dentro do curso de Educação Física. E aí tem mais um pouco de história, que foi exatamente que, mesmo com mestrado e doutorado, eu me vi com a necessidade de fazer a graduação para poder intervir profissionalmente. Não adianta ter o título, tanto de especialista, mas eu não era psicólogo. Então eu fui finalmente fazer o curso de psicologia, e aí comecei a atuar dentro do campo da psicologia, principalmente após minha aposentadoria da Universidade Federal. Quais são as competências e habilidades do psicólogo do esporte? Então, veja, uma questão interessante, porque não basta, entre aspas, que um profissional de psicologia, ou seja, formou-se em psicologia, vou atuar na psicologia do esporte. Então, as competências necessárias e habilidades, digamos assim, são, a princípio, os conhecimentos específicos desse campo de atuação. Tanto é verdade que a sugestão que o próprio Conselho Federal direciona é para que quem vá trabalhar nesse campo de atuação faça um curso de especialização
em psicologia do esporte. Hoje é mais fácil, porque tem alternativas até remotas, né, online, para você fazer curso, etc. Na minha época era o único curso que tinha no Brasil, então são habilidades que você vai adquirindo no processo de formação acadêmica mesmo, porque compreender, por exemplo, quais são os aspectos que são inerentes ao comportamento de atletas em condição de competição, de pessoas que buscam a prática do exercício em locais abertos, individualmente ou coletivamente, compreender essas características das pessoas nesses contextos de competição e não competitivo, mas de exposição, porque atividade física, normalmente, a pessoa está em local onde ela se expõe. Isso já é um fator, ou seja, eu preciso conhecer o quanto esse ambiente ele interfere no comportamento das pessoas e vice-versa, como é que essas pessoas interagem desse contexto com outras pessoas. Então, não é simplesmente entender que a psicologia do esporte você vai trabalhar, como muita gente associa, no campo da competição, mas eu tenho o universo da prática da atividade física em vários campos de atividade. Professor, na sua visão, qual a perspectiva da psicologia do esporte no Maranhão? Então, em relação às perspectivas da psicologia do esporte no Maranhão, primeiramente que as profissionais que têm o interesse em atuar nesse campo, que muitas vezes eles são muito motivados, digamos, puxa, eu gosto de esporte, eu gostaria de trabalhar nesse campo de intervenção, mas quais as condições que, eu vou usar uma palavra que eu não gosto muito, mas o mercado oferece, ou seja, o mercado de trabalho. Existe uma demanda? Então essa é a pergunta principal. Não há uma demanda substancial onde você possa, puxa vida, eu tenho interesse e gostaria de atuar. Onde? Os clubes não têm uma estrutura de formação de atletas, desde a escolinha, categorias de base, e mesmo sendo profissionais como futebol, por exemplo, você não tem ainda aquela concepção fundamental que a equipe técnica que prepara esses jogadores para a competição, em qualquer modalidade, tenha que ter alguém da psicologia. Não existe isso ainda como algo de convicção de dirigentes, ou mesmo de quem está à frente, os gestores, digamos, do esporte no Maranhão. Ainda não existe. Por quê? E onde que eu vejo assim, a perspectiva futura? É que esses profissionais interessados em criar esse campo de atuação, eles comecem a fazer um trabalho na medida que surjam oportunidades, e o seu trabalho vai, de alguma maneira, criar um espaço fundamental pelos resultados para que outras pessoas queiram que os profissionais de psicologia do esporte estejam atuando não apenas e tão somente na área competitiva. Professor, eu gostaria mais uma vez de agradecer a sua contribuição, né, para esse momento aqui de informação da psicologia do esporte para nós, né? Muito obrigada. Muito obrigada, professor, pela sua gentileza e acolhimento em nos receber e compartilhar conosco esse universo maravilhoso de informações para a nossa graduação em formação em psicologia. A palavra-chave é essa mesmo, compartilhar conhecimentos adquiridos, acumulados, as oportunidades, as experiências, elas propiciam a possibilidade de você evoluir, né, profissionalmente, como pessoa e tal. Eu acho que seria muito egoísmo, né, mesmo digamos, faltando muito para aprender alguma coisa, mas a obrigação nossa é sempre compartilhar para que a profissão e as pessoas possam evoluir dentro do seu campo de atuação, e esse é o nosso desejo.